Olá, tudo bem? Este é o nosso segundo encontro e que bom que você está aqui novamente. Nós daremos sequência aos nossos estudos sobre como desenvolver um sermão expositivo com excelência. Nós já pensamos em algumas coisas importantes, como nas ferramentas que nós precisamos obter para o desenvolvimento de um sermão expositivo. Nós vamos apenas relembrar com rapidez aqui um pouquinho do que nós já aprendemos. Então confira aí nas suas anotações. Nós vemos juntos a diferença entre hermenêutica, exegese, homilética e retórica. Você tem aí a especificação de cada uma dessas ferramentas. Analisamos também juntos como a revelação de Deus chegou até nós. E chegamos à seguinte conclusão, que é muito importante o cuidado e o zelo com a interpretação para que a verdade de Deus chegue até o povo de Deus, ainda como sendo a verdade de Deus e não a nossa. Para isso eu quero pensar com você um pouquinho sobre hermenêutica de profundidade. Se a hermenêutica é a arte que nos auxilia na interpretação do texto, é importante que a gente leve em consideração algumas ferramentas que nós vamos precisar ter para o desenvolvimento dessa interpretação de confiança, ok? Então anote aí, vamos lá. Hermenêutica da vida cotidiana nada mais é do que a interpretação do doxa com qualidade, tá bom? Em primeiro lugar, nós precisamos de uma hermenêutica que analise a situação socio-histórica do texto. Então, levar em consideração o fator histórico da narrativa e o que esse fator histórico está refletindo no desenvolvimento social deste povo, desta época em que o texto sagrado está fazendo menção. Tá certo? Dentro da análise sócio-histórica, nós precisamos levar em consideração no mínimo 4 pontos. Primeiro, a situação espaço-temporais. Segundo, o campus de interações. Terceiro, instituições sociais. Quarto, estrutura social. Então anote aí, dentro da análise sócio-histórica, nós precisamos levar em consideração a situação espaço-temporais. Ou seja, levar em consideração o ponto geográfico onde essa história está se desenvolvendo e o tempo em que ela está se desenvolvendo. Porque houve mudanças também, de acordo com o tempo, nas geografias da época. Então é importante que você leve em consideração isso. Cidades, por exemplo, que mudaram de localidade em detrimento das demandas internas da cidade. Lembrando que dentro da geografia bíblica nós aprendemos que as civilizações elas procuravam lugares próximos a rios, a fontes de águas, e de tempos em tempos essa civilização ia deixando aquela localidade no esgotamento daquilo que eles precisavam para sobreviver e iam mudando para novas localidades. Então, às vezes, a cidade carrega o mesmo nome, mas ela está agora em um ponto diferente dentro do espaço geográfico. Então, é importante estudar isso, porque a geografia importa. Por exemplo, Jesus ele costumava pregar em cidades que ficava próximo a pontos de mercado, que automaticamente ficava próximos a lugares de embarcações, aonde ele conseguia fazer com que o evangelho que ele anunciava e o seu nome alcançasse proporções inimagináveis, porque aqueles povos que frequentavam essas localidades, quando voltavam para as suas cidades, para as suas casas, levavam a experiência que tinham tido com Jesus dentro dessa região. Então, o ministério de Jesus é desenvolvido com estratégia, tá certo? Então, é importante nós levarmos em consideração a situação espaço-temporal. Em segundo lugar, é importante que dentro da análise sócio-histórica da hermenêutica nós levamos em consideração o campo de interações, que é onde esses povos se relacionavam, se interagiam e como isso sucedia, Então, esses povos eles tinham interação entre eles. Por meio de quê? Quais eram as ferramentas? É importante levar isso em consideração. Também as instituições sociais. Então, dentro do tempo do exercício ministerial de Jesus, é importante levar em consideração quais eram as religiões da época, o que elas criam e como elas se desenvolviam. É importante, então, quem eram os saduceus? Quem eram os herodianos? Quem eram os fariseus? Quem eram os essênios? É importante levantar informações sobre essas instituições sociais, esses grupos sociais, porque isso também tem peso
no desenvolvimento do sermão dentro da análise sócio-histórica, ok? Outra coisa importante também é a estrutura social. A estrutura social é importante porque vai estudar especificamente a questão cultural, sociocultural daquele povo, o que eles criam, quais eram as suas crendices, suas limitações, em que ele se desenvolveu enquanto vida comercial, vida política, vida familiar, dentro de qual esfera isso acontecia. Então, é muito importante na hora de desenvolver o pano de fundo, né, dessa mensagem, compreender a história que está por detrás, o pano de fundo histórico. Então, dentro da hermenêutica, isso é chamado de análise sócio-histórica. Anotou aí? Vamos para a segunda, que é a análise formal ou discursiva. Ela vai também passar por algumas análises. Primeiro, análise semiótica. Segundo, análise de conversação. Terceiro, análise sintática. Quarto, análise de conteúdo. E quinto, análise temática. Vamos lá de novo? Primeiro, análise semiótica. Análise da conversação. Terceiro, análise sintática. Quarto, análise de conteúdo. Quinto, análise temática. Ok? E por fim, a interpretação e a reinterpretação da narrativa. Que é aquele momento onde você terminou a análise e você refaz de novo ela para ver se todos os pontos estão corretos e se ela está de acordo realmente com aquilo que o texto propõe, ok? Bom, tendo em consideração a importância da hermenêutica dentro dessa estrutura, você vai conseguir ter profundidade nesse texto para passar para o segundo passo, ou para a segunda etapa, que é a exegese, que é onde você vai extrair do texto as informações que você precisa para compreendê-lo dentro do nosso contexto, ok? Então, tirar para fora aquilo que está dentro da narrativa. Então, uma boa hermenêutica vai me oferecer uma base para exercer uma boa exegese, certo? Seguindo, então, com essa linha de raciocínio, nós precisamos levar em consideração, além da pesquisa do texto, o nosso estado de alma. Para isso, eu vou começar a introduzir com vocês aqui a análise de alguns textos bíblicos para que juntos a gente consiga compreender quão importante é nós termos as ferramentas necessárias para analisar o texto, então ferramentas científicas, mas termos também uma boa experiência com Deus no que diz respeito à vida espiritual e um equilíbrio almático para que o nosso estado de alma não influencie negativamente na nossa exposição e também não influencie negativamente na nossa compreensão do texto, ok? Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Gênesis 32, que será a base do nosso estudo a partir de agora, e eu quero ler com você esse texto sagrado que será muito importante para o nosso desenvolvimento de hoje. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia então, se você ainda não havia pego ela, corre lá. Se você já está com ela aí nas suas mãos, abra comigo em Gênesis capítulo 32 e vamos ler juntos essa narrativa importante, que vai relatar o período histórico da vida de Jacó, onde ele está a planejar o encontro com Esaú. Vamos lá? O capítulo 32, versículo 1 começa assim. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os vi, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Bom, a história de Jacó ela é bem conhecida, eu não vou me alongar no plano de fundo histórico, mas o ideal para fazer uma exposição do capítulo 32 é levando em consideração quem foi Jacó, quem eram os seus pais, como a história dele se desenvolveu até chegar esse episódio, porque mesmo que você não vá mencionar isso no seu sermão, é importante que você tenha essa segurança. Quando você for falar o nome de Jacó, for expor esse episódio histórico específico narrado no capítulo 32, as pessoas percebam que você realmente conhece a história de Jacó e você também tem a segurança de falar acerca de quem ele era enquanto pessoa, personalidade
e cultura, ok? Então, nós vamos pensar aqui juntos agora sobre como estava o estado de alma de Jacó quando esse episódio bíblico vai se desenrolando e como isso interfere na sua vida com Deus. E a partir dessa interpretação, chegarmos à seguinte conclusão, que o nosso estado de alma, ele nos ajuda positivamente ou interfere negativamente na maneira com que nós analisamos o texto sagrado também. Então, você precisa ter, repito, ferramentas racionais, científicas, que vão dar a você sustentabilidade e caminhos para você conhecer com profundidade o pano de fundo histórico dos textos, assim como também todo o desenvolvimento cultural dos povos aqui citados, suas religiões, suas crenças, enfim, isso é muito importante. É importante também que, em primeiro lugar, como eu disse na aula anterior, no finalzinho dela, que você tenha vida com Deus, que você tenha uma vida de oração saudável, mas também é imprescindível que o seu estado de alma esteja bem. Por quê? Porque a alma são as lentes pelo qual nós enxergamos a vida. E é sobre isso que nós vamos pensar agora. Se você quiser anotar isso, anote. Alma, as lentes da vida. A alma são as lentes pelo qual nós enxergamos o mundo à nossa volta, tá? Se você voltar um pouquinho no capítulo 31, versículo 3, você vai encontrar a seguinte narrativa. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então, Deus está dizendo para Jacó: eu serei contigo quando você voltar lá para a terra dos teus pais, quando você voltar lá para a tua parentela. Só que ele tinha uma problemática. Retornar significava se deparar com o irmão, que quando ele saiu da casa do pai, saiu jurado de morte por Esaú. Então ele sabe que voltar para lá é correr risco de vida. Tá? Mas quem está mandando ele voltar é Deus. Deus está falando para que Jacó retorne. E Deus está dizendo: quando você retornar, eu estarei contigo. Então, na verdade, Deus está marcando, agendando um encontro com Jacó no caminho de volta, que é aquele encontro que ele vai ter com o anjo do Senhor, que todos nós conhecemos lá no Val de Jaboque. Mas antes de nós chegarmos lá, vamos pensar o seguinte: Deus está dizendo: eu terei encontro com você quando você voltar. Até aqui tudo bem para você? Fez essa anotação? Capítulo 31, versículo 3 é onde o Senhor está marcando o encontro com Jacó. É o Senhor que está dizendo a Jacó: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Olha que coisa interessante, porque a afirmação de Deus é estar com Jacó. Ele deveria se sentir seguro, não é? Já que Deus está dizendo que estará com ele. Mas quando chega no capítulo 32, versículo 3, Jacó envia até os seus irmãos mensageiros. Só que detalhe, nós lemos que ele havia visto os anjos do Senhor e declarado no versículo 2, este é o exército de Deus. Então não tem do que temer. Ele tem a palavra de Deus, ele tem o exército de Deus com ele, mas ainda assim ele envia mensageiros aos seus irmãos, porque o medo assola o seu coração ao ponto de embaçar essas lentes pelo qual ele enxerga o mundo. Sua alma agora está agitada em função do medo. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 32. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, por isso repartiu o povo com que ele estava, as ovelhas, as vacas, os camelos, em 2 bandos. Olha o que diz o texto. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Algumas versões, teve medo e angustiou-se. Ele está agora com medo e angustiado. Sua alma não está bem. E ele começa a perder o foco da palavra e da proteção. Ele tem palavra, ele tem proteção, mas o estado de alma faz com que ele deixe de enxergar que Deus estava com ele, que o exército de Deus estava com ele. Ele perde a percepção do cuidado de Deus na medida em que a sua alma se agita em medo e em angústia. E o que é que ele começa a fazer? Bom, uma alma amargurada, uma alma temerosa, uma alma angustiada, tenta encontrar na divisão a solução para a sua aflição. Por isso que nós temos hoje famílias divididas, ministérios divididos, igrejas divididas, porque pessoas almaticamente aflitas tendem a encontrar na divisão a solução ou o alívio
para os seus traumas almáticos. E essa é uma inverdade, essa é uma mentira. Então, muitas vezes, você vai encontrar pregadores subindo em cima de púlpitos e pregando mensagens pessoais na contramão da visão da igreja local, promovendo divisões. Por que isso acontece? Talvez porque o estado de alma dele fez com que ele interpretasse a vida, assim como tudo que nela há, de forma equivocada. E ele está tentando encontrar na divisão alívio momentâneo para a sua dor. Gente que divide igreja, gente que divide casamento, gente que divide trabalho, empresa, gente que sai por aí dividindo tudo. Dividindo tudo não no sentido positivo da expressão dividir, que é compartilhar, mas dividir no sentido de rachar, de quebrar. É isso que Jacó está fazendo. Ele pensa com ele, se eu dividir agora o meu povo e os meus bens, e o meu irmão atacar um povo, um bloco, então o que é que vai acontecer? O outro vai sobreviver. Ele está pensando na consequência ruim, má, de uma atitude antiga que ele havia tido lá no passado. Problemas que ele ainda não havia resolvido, que agora estão pesando negativamente sobre sua vida, sobre seu ministério. Agora olha que coisa interessante, porque é nesse momento em que ele vai se encher de medo e ele é tomado de angústia, que ele esquece do que havia acontecido no início. Que a presença de Deus estava com ele, que Deus estava com ele, que ele tinha uma palavra de Deus dizendo para ele voltar. E quantas vezes o pregador, o ministro, se esquece que Deus deu a ele a palavra, e é a palavra que deve ser o alvo de estudo e também de transmissão. Ele se esquece que ele carrega a presença de Deus, logo ele não precisa temer, ele não precisa ficar preso ao que as pessoas estão pensando ou como será a reação delas, mas ele deve se concentrar especificamente em compartilhar a palavra como de fato ela é. Para nós chegarmos aqui ao ponto final desse nosso segundo encontro, vamos pensar comigo. Jacó divide isso no versículo 7 e no versículo 8. Então só depois ele vai orar, que é o versículo 9, versículo 12. Meus queridos, aprendam uma coisa. Quem não ora antes de trazer uma mensagem ao povo de Deus, vai ter que orar depois. A diferença é que quem ora antes encontra revelação. Quem ora depois encontra muito desconforto, porque ele vai ter que se arrepender das coisas que falou, ele vai ter que se arrepender das coisas que pensou, e isso vai produzir mais dor ainda. Então tire tempo com Deus para tratar a sua vida em oração antes de compartilhar a palavra, porque é isso que vai trazer a você o equilíbrio que você precisa para transmitir a verdade de Deus. Depois de ter orado, ele continua tentando resolver aquela situação do seu próprio jeito, se esquecendo que o Senhor estava com ele. Mas Jacó, no versículo 24, ficou sozinho. E é agora, quando ele está sozinho, que o anjo do Senhor vai aparecer para ele e ele vai ter um encontro que vai mudar a sua vida para sempre. Então, tire um tempo a sós com Deus antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, antes de subir ao púlpito, antes de aproveitar uma oportunidade para compartilhar o evangelho, antes de sair de casa, tenha tempo a sós com Deus. Mateus 6,6, quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com teu pai que te ouve secreto e ele te recompensará. Tenha tempo no secreto com Deus, porque é isso que vai te fortalecer a fazer os caminhos, a trilhar os caminhos que você precisa trilhar com leveza, segurança, na palavra e na presença de Deus, que é tudo que nós precisamos para prosseguir. Ok? Que essa palavra te inspire agora a tomar cuidado com o estado da tua alma, para que você não permita que isso interfira na maneira com que você vai estudar e discorrer o texto àquelas pessoas que serão seus ouvintes. Nós temos um próximo encontro e não parou por aqui. É só uma pincelada que nós tivemos, mas há muita coisa profunda para nós estudarmos juntos nos próximos encontros. Se eu fosse você, não perdia por nada. Deixe sua Bíblia separada, caderno de anotações, uma caneta que não fale e vem estar conosco para o próximo encontro. Espero por vocês.